Oiê, boa tarde. Oi, Miminho, quanto tempo? Vamos entrando aí, pessoal, para a gente falar sobre empreendedorismo com a Lígia. Vamos esperar a Lígia entrar. Benaia, como é que tá, mulher, aí nos Estados Unidos? Vocês estão me ouvindo? A Lígia tá entrando. Oi, Lari. Meu Deus, quanto tempo, né, que eu não vejo as pessoas. Coisa boa. Aí é um empreendedor na área de vinhos, vai gostar dessa live de hoje. Tá ouvindo, né? Bom, gente. Oi, Lígia. Oi, Carla. Boa tarde, gente. Deixa eu ajeitar Boa tarde. aqui o celular para ele subir mais um pouquinho. Tá. Ó, a Fernanda aí entrando também. Sabrina não perde uma live, super atenta. Pessoal, então hoje a gente vai conversar com a Lígia. Foi uma live que a gente tentou fazer semana passada. Lígia, eu recebi até uma mensagem assim no privado. Carla, sua live tá parecendo MSN antigamente, quando o papo tava bem bom, a internet caía. Mas infelizmente acontece, né? Tem acontecido com tanta gente. Mas a gente vai continuar, vamos inspirar. Tem uma galera interessada em saber da sua história, porque ser empreendedor não é fácil, né? Tomar decisão não deve ter sido fácil. Então eu queria só te pedir para relembrar um pouco o que é que você falou na live passada, para a gente poder dar continuidade. Certo. Eu comecei falando da questão da Ambev, né? Que eu sou... Deixa eu falar logo minha formação, né? Porque para fazer um resumo, eu sou engenheiro de produção, tenho MBA em gestão de negócio, comércio e vendas. E aí, quando eu me formei, eu ainda passei um ano trabalhando por conta própria. E foi quando surgiu a oportunidade de entrar na Ambev, né? O sonho de entrar na multinacional. Eu tinha já pessoas que trabalhavam já, e aí surgiu a oportunidade, eu fiz a seleção e acabei entrando na área de trade marketing, que é uma área que dá suporte ao mercado, né? É uma área que dá suporte a vendas. Praticamente, o trade marketing, ele vai ajudar a vender, né? O que é o trade marketing, assim, a grosso modo? São os freezers que vocês encontram em mercado, em bares, as ações, né, eventos, são parte do trade marketing. Então é tudo para dar suporte ao mercado na questão de vendas, né? Dar suporte a vendas para aumentar a venda daquele determinado produto. Então o trade marketing basicamente é isso. E aí eu passei 1 ano e 8 meses na Ambev. Na época que eu entrei, eu sou daqui de Caruaru, e aí na época que eu entrei a vaga era para Salgueiro. E aí foi quando eu acabei conhecendo Carla. Em uma das minhas idas para Salgueiro, de ônibus, a gente acabou sentando uma do lado da outra, e aí começou a viagem inteira. E nesse tempo eu fiquei 10 meses em Salgueiro, morando mesmo, só vinha no final de semana. E depois surgiu uma vaga para Caruaru, que foi quando eu fui transferida. Eu entrei na Ambev em 2016, e aí quando foi em 2017 foi quando surgiu uma vaga para Caruaru. E aí consegui voltar para Caruaru. Foi quando eu peguei assim o meu primeiro desafio, né? Porque ir para Salgueiro já foi um desafio, né? Eu nunca tinha saído de Caruaru. E aí, quando eu voltei, a operação de Caruaru é muito maior do que a operação de Salgueiro. Então, eu peguei um outro desafio de uma operação maior, eu já conheci os processos, mas aí a operação era muito maior. E peguei o desafio de gerenciar, né, localmente o São João de Caruaru, né? Que foi da bandeira Skol, o São João de 2017. Então, enquanto estava todo mundo se divertindo, eu estava ligada, né? A gente não consegue se divertir, a gente não consegue relaxar. Mas foi um desafio, assim, de início você acha que não vai dar conta, e depois quando passa, né, você diz, foi massa, faria de novo, sabe?
aí você vai pegando mais experiência e conhecimento, né? Eu gosto muito dessa parte de projetos, de gerir projetos. Então, foi um desafio, assim, que eu tive que lidar com pressão, né? Com várias pessoas, várias áreas, para a gente poder realmente realizar um evento, né? Porque é uma coisa muito pontual, né? E evento tudo pode acontecer. E aí foi muito bacana. Mas aí também, depois que passou, né, esse desafio e tal, o meu sonho de empreender sempre foi muito maior, assim. Mas chegou um ponto, mesmo a Ambev, né, aprendendo e tal, como eu tinha dito, a Ambev eu vi muito como uma escola, então eu entrei muito para aprender, sabe? Eu entrei realmente para errar, aprender, melhorar. E aí, quando foi no segundo semestre de 2017, eu comecei a avaliar realmente quando eu ia voltar para continuar com o meu sonho, que era de empreender. E aí foi quando, em julho, numa das minhas férias, eu tinha feito um curso de moda em São Paulo. Eu tinha ido, digo, férias, vamos viajar, mas também vamos fazer alguma coisa que eu queria. E aí foi quando eu retomei realmente, o coração bateu mais forte. E eu ainda passei uns 6 meses naquela decisão de quando sair. Porque eu sabia que a hora ia chegar, mas você sempre fica naquela, não, vamos ficar mais, vamos ficar mais, vamos ficar mais. E aí foi quando, em dezembro de 2017, eu pedi demissão e saí em janeiro de 2018. E a partir daí, esse 2 anos, né, foi realmente para desenvolver o meu negócio, né? E realmente mergulhei de corpo e alma no empreendedorismo. Lígia, corajosa, porque imagina, tu já parou pra pensar, tu tava numa multinacional, tu tava trabalhando com uma das marcas mais consumidas do Nordeste, que assim, trabalho fácil, porque todo mundo, fácil assim, teria muito trabalho, porque todo mundo aqui consome muito Skol. Tu foi transferida pra Caruaru, tua cidade natal, então tu tava em casa, tu pegou de primeiro trabalho assim em Caruaru, somente o maior do Brasil, né? Não vamos brigar aqui com Campina Grande, mas assim, de cara, parecia que tudo estava vindo a teu favor e do nada, assim, do nada não, porque já vinha, né, há muito tempo pensando nisso. Mas em tão pouco tempo, em 2 anos, peraí, não é isso que eu quero, eu vou investir na minha área, que é moda, que eu não tenho formação, que eu só gosto, assim. Eu acho que é um ponto que faz muita gente repensar. Eu estava olhando outro dia sobre empreendedorismo. Na minha família tem várias pessoas que são empreendedoras. E comparando com a agricultura, se você pensar no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o Brasil gera de bens e serviços, né, na economia, a agropecuária, que é a minha área, que é agricultura mais pecuária, juntas, representam 25% de todo o PIB nacional. É como se fosse uma fatia da pizza, né, de 4 pedaços. É muito grande. E se você for olhar as microempresas, é 10%. Então, é muito grande também. Porque, imagina, a agropecuária é gigantesca. Não é só o que a gente come, é o que a gente veste, é o que a gente usa. E os microempreendedores estão aí também na cola, 10, 12%. E o Brasil, nos últimos anos, tem várias notícias que falam isso. Tem crescido muito com relação a microempresas, né? As pessoas estão pedindo demissão, que nem você fez, para se dedicar ao sonho, para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também são as franquias, né? Porque no seu caso, você teve a ideia e começou do zero. Mas no caso de pessoas que têm mais medo, mais receio, né? Dá para comprar uma franquia que vem tudo pronto. Que já está há muito tempo na empresa, ela assim, consegue fazer uma reserva e às vezes quando sai, empreende em alguma franquia por ter uma segurança maior. A gente sabe que ela é mais engessada, mas traz uma segurança maior, né? O investimento já vem tudo pronto, né? Isso, exatamente. Já vem tudo certinho, né? É só não, né? Mas assim, fica na parte realmente do executivo. É mais o dinheiro, né? Isso, exatamente. E a execução. Isso. Mas eu acho que
da crise, né, da última crise que a gente viveu, 2009 até 2019, o número de microempresários cresceu, né, mas agora a gente não sabe como vai ficar. E, por outro lado, tem muito microempresário que nem se cadastrou, é informal, que a estatística nem dá para contar, né? Que eu acho que com o coronavírus, né, as pessoas ligaram um pouco para isso, para receber a ajuda do governo e tudo mais, mas até... E como é que você fez? A ideia é se formalizar e esse número aumentar, porque eu acho que uma vez que você entra nessa bolha do empreendedorismo, é muito difícil você voltar a ser funcionário de empresa, né? Você não vai querer trabalhar para os outros. Experiência própria, isso é verdade. Lígia, agora fala um pouco sobre essa transição e a tua marca, né? Que foi uma coisa completamente diferente. Isso. Quando eu saí da Ambev, né, eu não tinha formação na área, né? Eu tinha paixão por moda, mas não tinha formação em si. E aí eu tive que realmente aprender na prática, né? Levando lapada. Porque quando você já sai com um know-how, né? Você vai, estagiei em tal empresa, então eu já sei todo o caminho. É muito mais rápido, assim. Não vou dizer rápido, mas você erra menos, é muito mais assertivo. E quando você sai de uma área que não é a que você quer executar, assim, por mais que quando você se fabrica, lógico que você consegue colocar a engenharia de produção na prática, mas a parte de moda em si, né, a parte essencial do design, de moda, não era a minha área, né? Não era a minha área. Então eu tive que realmente aprender tudo, assim, ir atrás de fornecedor, ir atrás, estruturar realmente, né, o modelo de negócio, saber se eu queria, porque quando você confecciona, você tem a opção, por exemplo, de vender para lojista, vender para o consumidor final. Então tudo isso você vai modelando ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que você, pelo menos para mim, eu fui vendo com as minhas experiências o que é que eu ia mudando, tá entendendo? E aí no primeiro ano, em 2018, foi quando de fato eu comecei a fabricar, porque antes da Ambev eu revendia só, eu comprava e revendia, então para mim a parte, vamos dizer assim, de processo era mais na questão comercial. E aí quando eu fui fabricar, aí tem toda uma cadeia, todo um processo, desde lá atrás, da escolha dos fornecedores, a questão realmente do produto pronto, e aí é que vem para a parte comercial. Então, assim, são muitos processos envolvidos, né? E aí, no início, 2018, assim, foi bem difícil o começo, porque eu não tinha conhecimento realmente de nada. Então, eu tive que ir atrás de tudo, fornecedor. No segundo semestre de 2018, eu tive a oportunidade de ficar incubada numa instituição lá em Recife, que se chama Marco da Moda Pernambucana, que é uma instituição que o governo tem, que apoia empreendedores de todas as áreas relacionadas assim, à moda, acessório, confecção. Então eu tive a oportunidade de ser incubada, né, de ficar recebendo consultorias durante 6 meses. Então assim, foi muito bom para mim, porque foi o começo da divisão de águas, sabe? Entender o que era tipo prioritário numa confecção. Então assim, ao longo desses 6 meses eu fui crescendo muito no que eu deveria priorizar, porque assim, tem muitas coisas que devem ser prioridades, né? Mas naquele momento eu fazendo tudo sozinha, eu precisava definir o que é que me tomava tipo mais tempo, mas que não me agregava valor, e o que de fato agregava valor. Então, Lígia, inclusive só te atrapalhando, inclusive uma dica para quem quer empreender, esse processo que você passou, essa incubadora era focada em moda, mas há vários incubadores nas universidades que todo ano elas publicam editais e você pode escrever o seu projeto, que é a sua ideia, e essa
seleciona, né, faz uma seleção, se o teu projeto for incubado, eu já vivi isso também, incubei uma empresa, e eles dão todo o suporte de contabilidade, marketing, com profissionais bem renomados. Então, assim, é uma ótima oportunidade para quem é empreendedor. Inclusive, tem um colega que ele teve uma ideia, incubou por um ano, e hoje a empresa dele é super bem conceituada aqui na região, que foi ainda inovadora. Então, ajuda muito. Isso, Mas continua. eu sugiro para quem está começando buscar realmente parceiros, sabe? Porque a palavra da ordem é colaboração. Então, assim, quanto mais você está perto de pessoas que têm aquele know-how que você não tem, conhecimento técnico, e pessoas também que lhe inspiram, né? Inspiram o seu negócio, assim, é fundamental, sabe? Você acaba errando menos, porque você que vai executar, mas lhe dão direções mais acertadas, né? Tá certo. Não é no escuro, né? Isso, exatamente. Coisas assim, que, ao meu ver, digamos assim, eu demorei para aprender. Quando eu fui para incubação, para o consultor era algo simples, tipo, não, mas você não era para ter feito isso, tipo uma coisa bem básica. Só que aí você só aprende realmente na prática, sabe? O que você aprende na prática, ele já sabe ali, porque ele também tem a experiência. Então, isso te poupa tempo, te poupa dinheiro, né? Tempo e dinheiro, exatamente. Desgaste, porque imagina que você fica arrasada por ter feito errado. Exatamente. Ô, Lígia, a Sabrina está perguntando aqui se você sentiu medo ao tomar a decisão de seguir seu sonho. Medo. Não sei se a palavra seria medo, sabe? Porque eu acho que quando você tem um sonho, você deve lutar por ele. Lógico que existe aquele, vamos dizer assim, incertezas, né? Do tipo, meu Deus, se não der certo. Mas eu acho que quando você procura primeiro fazer por amor, fazer realmente da melhor forma e mostrar a sua verdade, sabe? Porque eu acho que não adianta se eu tivesse continuado lá na Ambev e a minha verdade não ia estar sendo mais, vamos dizer assim, condizente com a da empresa, por exemplo. Então, assim, eu acho que você tem que colocar, às vezes pronto, uma coisa, medo dá medo, sabe? Com medo mesmo. É aquela história, não tem como não ter medo. Tá com medo, vá com medo mesmo. Você calcula o risco. Eu acho que a palavra seria essa. Você tem medo, mas você calcula o risco, sabe? Você planeja e vê que é viável, porque também não adianta você seguir numa ideia que tipo, não é viável de jeito nenhum, sabe? Aí eu acho que não é bem por aí. Mas calcula o risco. Se for possível, então vai lá e faz com medo mesmo. Eu acho que você tem que pensar, eu sou bem racional, sabe? Se fosse para empreender, eu acho que eu seria bem medrosa, mas você tem que pensar que quando você começa a empreender, aquela história de, não vou ter mais patrão, vou trabalhar menos. Ao contrário, você vai trabalhar muito mais, principalmente no começo. Porque assim, o seu dinheiro vai sair do seu bolso, né? A sua cabeça não para. Então, vamos dizer, na Ambev, eu também tinha muito isso, do tipo, eu ia pra casa pensando no que tinha pra fazer no outro dia, porque realmente é um ritmo muito acelerado. Então, quando eu fui pra empreender, continuou praticamente a mesma coisa, porque a cabeça não para, sabe? Lógico que as atividades mudaram, mas você não sabe, é aquela história, você tem que correr pra você vender, pra você faturar. E não é um fixo que você tem, como eu tinha, por exemplo, na Ambev, né? Eu trabalhava, mas eu sabia que eu tinha um fixo. E aí, empreender, não. Você tem que trabalhar para, vamos dizer, seguir uma meta, né? Alcançar uma meta que você que é o dono que coloca. Então, você tem que seguir aquela meta, por exemplo, né? Então, era isso. É muito difícil, eu acho, assim, porque é um processo que depende de você.
É o seu sonho, é a sua vontade de fazer. Por mais que as pessoas deem opinião, se você não meter a cara... Claro, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. Porque, assim, fazer plano de negócio é chato pra caramba, mas vai te ajudar a ver se tem mercado, a ver se o dinheiro que tu tem vai dar, né? Porque há várias histórias aí que passam na TV de empresários, de microempreendedores que quebraram 3 vezes para poder dar certo na quarta, porque aprenderam com os erros. Exatamente. Acho que dá pra gente aprender com os erros dos outros e não errar no nosso, né? Isso, A Sueli está aqui perguntando se em algum momento você pensou em desistir, se você se arrependeu. Em vários momentos eu pensei em desistir, mas não me arrependi. Sério? Sério, porque assim, não é tipo, vamos dizer assim, não vale a pena. Mas é porque tem tantos desafios que às vezes você repensa. Tem um dia que você não tá tão bem, sabe? Teve alguma coisa que aconteceu, que você, poxa, eu fiz tanto isso e não deu certo. Então, eu não vou mentir. É normal, eu acho, pensar por um momento assim, meu Deus, eu vou desistir, no desespero, sabe? Mas quando você volta ao normal, aí você pensa, não, eu tenho que focar e tenho que persistir para conseguir o meu objetivo. Só foi realmente nesse momento, assim, que às vezes você se frustra com alguma coisa que você fez, mas não deu certo, sabe? Achou que ia dar certo e não deu, planejou e não deu, errou, poxa. Mas, assim, aprender com os erros realmente e persistir. E não me arrependi, assim, de ter saído, por exemplo, de forma alguma, pronto. É uma coisa que eu não me arrependi de ter saído. Eu acho que se tu olhar para trás, na live passada tu contou que quando era criança vendia bombom. Isso. Então, assim, tu não tá errada. Por mais que às vezes, né, a vida te dê uma batida, que tu fique triste, mas se tu olhar pra trás, tu vai ver que tu não tá errada, que tu sempre nasceu com esse sangue empreendedor, né, na veia. E assim, foi uma coisa que eu acho que eu lembrei, na verdade, acho que uns 3, 4 anos atrás, porque a gente vai, tipo, da nossa essência, vai fazendo, né, e depois é que a gente para pensar, do tipo assim, tá no meu sangue, sabe? Então, acho que há uns 3 anos, ou uns 2 anos, não lembro, eu lembrei desse fato de eu fazer bijuterias para vender no colégio e de ter montado uma vendinha, como se chama, para vender bombom na garagem de casa. Foi. Aí depois é que você sabe, vem uns estralos do tipo que já estavam na sua veia e você nem percebia. Ô Lígia, mas assim, para quem está entrando agora, a Lígia trabalhava numa multinacional de bebidas, famosíssima, tem um emprego dos sonhos para muitos e largou tudo para se dedicar à moda, que é um novo ramo na vida dela, uma coisa que ela não tinha conhecimento técnico, digamos assim. Mas aí, Lígia, você mora em Caruaru, uma região ali, né, ali perto de Recife, que a costura é muito forte, a moda é muito presente. Tu não acha que seria mais fácil tu comprar as roupas já prontas e colocar a tua marca nessas roupas? Então, antes de entrar na Ambev, né, que eu passei um ano ainda trabalhando por conta, eu cheguei aí, por exemplo, em São Paulo e comprar roupa. E aí meio que eu me frustrei, sabe? Me frustrei, mas só depois eu entendi. Porque eu entendi que eu não queria comprar e revender. Eu queria realmente fazer, botar a identidade na minha marca. Como é que se diz? Que eu pudesse vender uma coisa que tivesse a minha identidade. E aí foi quando eu parti, quando eu retomei, quando eu saí da Ambev para fabricar. Só que aí não tinha um know-how, aí foi quando eu levei lavada. Eu acho que há públicos e públicos, né? A gente está vivendo um momento de conscientização e eu tenho visto muita gente que tem comprado a história, não o produto em si. Lógico, a história vem impressa no produto. No teu caso, a tua história vem na roupa que tu fabrica. Que tem são roupas que são muito limpas, mas ao mesmo tempo com um detalhe que faz toda a diferença. Aquela história que você contou, que tem um significado. Aquela história que você contou das roupas da sua mãe, meu Deus, me pegou assim no coração.
Que eu acho que é isso, né? Você passar uma mensagem além do que você está vestindo. Isso, e assim, só para adicionar uma coisinha que você estava falando da questão de fabricar, porque cada pessoa tem um sonho, né? E o sonho é muito particular. O meu sonho pode ser, tipo, fabricar roupa. O da outra pessoa pode ser simplesmente só vender, sabe? Então, assim, cada pessoa se realiza de uma forma. E aí, o meu sonho era, de fato, fabricar. Eu não estava me realizando só revendendo, sabe? Poderia ser mais fácil, feito você falou. Era. Vou só revender. Mas é isso, o sonho ele é muito pessoal, não é aquela coisa pessoal e intransferível, é o seu CPF. Então, o sonho ele é muito pessoal, assim, outras pessoas podem não entender, mas só realmente você vai saber, ninguém melhor do que você, né, para entender, por exemplo, o seu negócio, né, para entender o seu sonho e onde você quer chegar, né, onde você está, onde você quer chegar. E continuando o que tu falou, né, isso, eu hoje, né, que também assim, tudo é uma transição, né, a gente, quando eu comecei, não, era uma identidade mais voltada para alfaiataria, uma pegada mais clean, uma pegada mais clássica. E aí, ao longo do tempo, você vai também modelando isso, sabe? Hoje, a identidade da Lígia Raquel, ela traz a essência do bordado, né? Ela resgata a história do bordado, que é algo que surgiu na pré-história. E aí, eu trago para as peças o bordado manual, né? Porque também existe bordado industrial. E aí eu trago a questão do bordado manual, porque por trás daquele bordado tem uma história de quem fez e cada peça também traz uma história. Lembrando muito também na questão de não só consumir um produto, né? Mas de ter aquela peça como um objeto de recordação, por exemplo, né? Que você pode presentear outra pessoa e assim, as peças embordadas, pelo menos eu não consigo me desfazer de uma peça assim que eu tenho um apego com bordado, sabe? Que tem uma aplicação diferencial. Então a ideia é que a peça ela se torne uma peça de recordação, sabe? Um objeto afetivo. E é único, né? Só vai ter aquela. Exatamente. Eu acho que com a maturidade a gente começa a perceber essas coisas, né? Coisas que antes a gente poderia achar que era um defeito. Isso. Por exemplo, num objeto de decoração, que aquilo ali era um defeito, uma pilastra, sei lá, de cimento, mas você percebe que aquilo ali é único porque com o tempo ela se tornou aquela pilastra ali de cimento. Isso, eu acho que também tem muito de maturidade, né? Isso. Que é mais teu público também, né? Mulheres entre 30 e 40 anos, não sei. Isso, exatamente. A média do público é beirando os 30, 40 anos. A Sabrina fez outra pergunta aqui, bem bacana. Você recebeu ou recebe muitas críticas pela sua escolha? Sim. Uma delas é mais pela minha formação mesmo, sabe? Do tipo, engenheiro de produção, então poderia estar numa grande indústria, por exemplo, né? Você não trabalhava numa empresa de bebidas, né? Porque como eu era do trade marketing, então vamos dizer assim, eu deixava muito a mostra, a marca, estava sempre em eventos, por exemplo, né? E aí você começa a abrir sua empresa e o planejamento, né? Tipo, ela é um bebê, então assim, você meio que fica escondidinha, né? Até você, vamos dizer assim, se mostrar para o povo, né? Para o povo lhe ver como engenheiro de produção. Demora um pouco, né? Então eu tive esse tipo de crítica na questão do tipo, mas não tá aplicando a engenharia de produção. Tá aplicando. Tá, super. Então não é uma indústria conhecida há anos, né? Que fatura milhões. Mas exatamente, ainda. Mas dentro da minha empresa eu consigo sim aplicar os processos em várias áreas, né, da engenharia de produção, por exemplo. Sim, com certeza. E por que você escolheu usar o seu nome para o nome da marca, Lígia Raquel Oficial? Isso também é toda uma caminhada, não foi também de primeira, mas quando eu decidi realmente fabricar,
me vinha muito. Até pessoas próximas diziam: Lígia, bota teu nome é tão bonito. E às vezes a gente não enxerga, né, que o nosso nome é forte, por exemplo. E aí, depois de algumas opiniões de pessoas próximas, né, me ajudando para a formação do nome, foi quando veio o meu nome, né? Porque se a minha marca, quem está por trás da marca sou eu, não tem nada melhor realmente do que o meu nome. Aí foi quando eu coloquei Lígia Raquel. Eu acho que o Eduardo entrou agora na live e quando ele foi demitido, um dia eu morava em Florianópolis, ele é meu namorado, ele me ligou e disse: Carla, fui demitido. Aí eu, meu Deus, socorro, o que vai ser da sua vida? E ele: nunca estive tão feliz, vou fazer o que eu sempre quis. Eu acho que era a coisa que faltava, um empurrão para ele meter a cara e investir. E eu lembro que para escolher a marca foi uma das coisas mais difíceis, de maior dúvida, porque a gente não queria nada que fosse tão regional, sabe? Tipo Vale, que aqui tem muito Vale Peças, nem que tivesse o nome dele. Porque no caso dele, que é um outro ramo, ele trabalha com oficina mecânica, a gente achava que as pessoas iam só querer que ele resolvesse o problema, ele atendesse, né? Porque então, o caso dele é serviço, né? É serviço. E a escolha da marca no final ficou Monkey, que é macaco em inglês, Monkey Centro Automotivo, que eu amei e ele odiava no começo, porque dizia que as pessoas não sabiam nem falar, Lígia. Mas é engraçado que quando a gente chega hoje, quando ele vai em alguma casa de peça, as pessoas falam: é da Monkey. Assim, ninguém esquece, porque é um nome completamente atípico e que eu acho que deu muito certo. E a energia que a gente passa e o simbolismo da marca também, que todo mundo pergunta: por que Monkey? Aí quando vai explicar a história, que legal, né? A história. E é isso, né, que a gente estava falando, você compra a história, né? Você nem sempre compra o produto. Exatamente. Mas muito bacana, inspiradora a sua história. Tua família te apoia? No começo, é uma coisa bem, né, um ponto que, pra falar assim, minha mãe é falecida, né, e eu tenho meu pai e tenho meus irmãos, né, então assim, meu pai no começo ele foi um pouco avesso à ideia, porque era ele que falava também a questão da faculdade, fez engenharia de produção e vai aplicar em quê? Porque para ele empresa é administração, tipo, precisava só ser feita a administração, né, na visão dele. E aí, no começo foi bem complicado, assim, porque ele é comerciante, sabe? Mas assim, ele já tá também, vamos dizer assim, se aposentando no comércio e tal, é autônomo. E as ideias, elas vão mudando, sabe? E assim, o cenário de hoje é um cenário totalmente diferente de antigamente, que antigamente, há 20 anos atrás, você montava um negócio, se fosse tipo, tá bombando, então, com um curto prazo de tempo, você andava muito bem financeiramente. E hoje não é assim, porque hoje a concorrência é muito maior, né? As coisas mudam muito mais rápido hoje. Então, você tem que se adequar mais rapidamente, né? Então, assim, ele ajudava no sentido assim, se eu precisasse de alguma coisa, ele me ajudava, sabe? Mas não era aquela pessoa que, é como se fosse assim, ele não acreditava, sabe? Te apoiava então, totalmente. Isso, exatamente. E aí, ai, caramba. Isso em 2018, quando eu comecei logo, né? E aí, ano passado eu me casei e foi um respiro, porque o meu esposo, ele me apoiou muito. Ai, que bom. É de uma área completamente diferente, né? Isso, diferente. Ele também é empreendedor, mas na área de saúde, né? Ele é dentista. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo... Você acaba caminhando mais... assim, com mais leveza, sabe, Carla? Tranquilamente, Isso. Eu chego até a me emocionar. Ai, que bonito. Mulher, mas é isso, são os desafios, né? Que eu acho que as pessoas não devem desistir. Imagina teu pai falando atrás: não vai dar certo, indiretamente, né? E tu ali com aquele sonho, então a gente tem que se apegar.
usar isso a nosso favor. Não vai dar certo? Ah, vai dar sim. Eu vou me dedicar para mostrar para você. Né? É difícil. De repente, Lígia, isso até te ajudou, porque se teu pai te apoiasse, tu teria relaxado mais, digamos assim, Isso, né? isso, Não é aquela teria questão. sido tão desafiador. Isso, exatamente. Talvez eu tivesse me perdido, né? Assim, se ele tivesse dito, vamos logo abrir uma loja, talvez eu tivesse me perdido, né? No meio do processo. E aí as dificuldades fazem com que você se fortaleça mais, né? A gente eu vejo como um lado positivo nisso aí. E você tem que pensar também exatamente o que você falou. Seu pai é de uma época diferente. Então, assim, esse seu choro aí é um pouquinho de tristeza com relação a isso, mas pensa que ele estava em um mundo diferente, assim, ele é diferente. Então, calma, que você vai mostrar para seu pai que você vai ser uma empreendedora de sucesso, vai se completar, né? É uma coisa que a gente acaba se cobrando, sabe? Não é para mostrar para ninguém, mas é para você também se sentir realizada profissionalmente, né? Todo mundo merece se sentir realizado profissionalmente. E aí, quando uma pessoa não te apoia, fica mais difícil, naturalmente. É difícil. Mas, graças a Deus, hoje eu consigo caminhar com mais leveza. Mulher, mas você tem que pensar também que, felizmente, você, por um lado, você não tem dependentes, né? Você não tem filhos, você tem um marido que tem uma profissão que te dá um apoio, né? Se tu não conseguir pagar as contas esse mês, teu marido segura as pontas, então vai aproveitando. A gente não dá um passo maior que a perna, né? A gente tem que fazer o que está dentro do planejado, por exemplo, né? Então ele me ajuda muito. Te amo, amor, ele tá ouvindo aí. Eu vi. Inclusive, para quem está aí se inspirando com a história da Lígia, o IG dela é Lígia Raquel Oficial. Depois dê uma olhada, porque ela vende online e vende físico também, Lígia, por enquanto não. Vendo, aqui em Caruaru eu tenho um espaço onde eu atendo só por hora marcada, porque como não é um espaço aberto, assim, aberto que eu digo na rua, sabe? Aí com fachada e tal, é um espaço que fica interno. Aí eu também consigo atender. E aqui em Caruaru também eu tenho alguns clientes e aí eu faço bag delivery, eu entrego na casa delas. Por aqui. E são coisas que antigamente não tinha, né? Isso. Exatamente. A Sabrina fez olha aí o Cláudio Novo. A Sabrina fez uma pergunta. A Sueli está falando aqui, uma história inspiradora. Deu até vontade de reativar a doceria. A Sueli, ela tem uma doceria. Ela, assim, nasceu para isso, mas ela é minha tia. Tem minha idade, eu nem chamo de tia. Mas ela é professora e tem uma doceria que faz, assim, coisas incríveis. Do dom mesmo, sabe? Doce, é minha paixão, doce. Acho que tem que investir no sonho, trabalhar um pouco, guardar uma grana, né? Isso. E assim, se você conseguir fazer em paralelo, só aos pouquinhos, vai fazendo e vendendo, tipo, às pessoas conhecidas, aos amigos. Às vezes, para te dar até segurança, sabe? De você não deixar o seu fixo. Vai fazendo aos pouquinhos, cria algumas coisas diferentes, aproveita essas datas comemorativas, Dia das Mães, dos namorados. E aí você já vai caminhando e quando você se sentir mais segura, aí você toma a decisão de sair, por exemplo, do seu outro emprego. Do emprego, que é um concurso, ela estava até muito bem. Só que a demanda foi crescendo tanto que ela teve que escolher entre o concurso ou a empresa. E ela acabou, nesse momento, escolhendo o concurso. A Sabrina está falando aqui, no final, pede para ela dar dicas para quem quer começar a empreender. Eu digo que para começar a empreender, primeiro você tem que ter coragem. É a primeira coisa, sabe? É você entender que você vai ter que trabalhar dobrado, vai se preocupar muito, porque assim, a cabeça do empreendedor, ele não para, sabe? Às vezes eu tô no final de semana e eu tô de noite, às vezes vem uma ideia assim, e eu sou do tipo que eu não gosto de adiar. Tipo, às vezes veio uma ideia que eu tava tentando desvendar e veio. Aí eu quero ver na hora. Aí eu abro, por exemplo, o Google, aí vou pesquisar, olho o Instagram.
Então, assim, você vai ficar sempre ligada. É uma coisa que você não consegue desligar. E, naturalmente, eu não consigo ficar meio desligada, sabe? Eu sou muito ligada, assim, eu não consigo relaxar. E aí, no empreendedorismo não seria diferente. Então, eu digo que, primeiro, tem que ter coragem. Eu digo também que depois tem que ter persistência, porque você vai errar muito e aquele erro não pode te travar, sabe? Aquele erro você tem que olhar ele como um aprendizado, como um ganho, né? Aquela história, ou você ganha ou você aprende. Ele não pode ser uma coisa que você vai perder. Você só não pode repeti-lo. Mas você tem que ver como algo bom, né? E aí, não deixar que os erros te travem, sabe? E executar, porque muitas vezes você só planeja e esquece de executar. Eu tenho esse mal de vez em quando, sabe? Eu fico só no planejando. E aí, quando você vem executar, a sua ideia já está obsoleta, né? Já passou do prazo, como se diz. E aí, é bom também executar. Então, assim, tenha coragem de empreender. Persista, planeje, mas também execute. Não esqueça de executar. E replaneje se precisar e execute de novo e faça mudanças, né? Remodele. E tenha paciência para esperar os frutos, né? Porque é uma colheita. E aí, às vezes, vai demorar um pouco mais do que você imaginava, mas tudo no final, quando você faz por amor e quando você persiste, você consegue alcançar. Eu acho que estudar também, né? Se rodear de pessoas que te acrescentem, né? Quem é a pessoa que eu admiro, empreendedora na minha área? Exatamente. E sair um pouco da tua bolha também, procurar aprender sobre outras coisas, porque empreendedor faz mil coisas, né? Tem que saber um pouco de finanças, de marketing, de produção. Indo para a área se cercar de pessoas que acrescentem, que é isso que a gente está fazendo com essas lives. Isso. Indo para a área técnica, né? Que eu falei, mas a parte bem motivacional, né? Coragem, persistir, né? E ter paciência. Mas assim, indo para a área técnica é isso, você sempre estar estudando, sabe? Você procurar essas instituições, esses projetos, por exemplo, de incubação, procurar cursos, se você não entende, tentar se aprofundar. Recentemente, mês passado, eu entrei no curso de moda, estou fazendo faculdade de moda agora, e que era uma barreira, eu que coloquei essa barreira, sabe? Porque, tipo, às vezes você diz, tem 5 anos que eu sou formada, 5 anos que eu sou formada em engenharia de produção, então sempre fica aquela coisa do tipo, uma nova faculdade, né? Vou voltar às aulas, é um curso à noite, e aí você vai colocando um monte de desafio na frente. E aí surgiu a oportunidade, foi assim de supetão. O coordenador, que é muito meu amigo, chegou e disse: Lígia, tá tendo a matrícula e não sei o que, e vai até amanhã e é muito bom pra você. Aí eu fiquei pensando, aí eu disse: rapaz, eu vou fazer. E aí tô amando, assim, só tive por enquanto aula online por conta dessa pandemia. Eu entrei. Você sofreu preconceito, Lígia, das pessoas de lá do curso? Ou todo mundo te acolheu bem? Eu ainda não fui para parte presencial, isso. Mas assim, já no grupo, tem um grupo no WhatsApp, né? E aí no grupo eu já encontrei 2 colegas minhas, e que também não era da área, mas hoje estão empreendendo na área de confecção também. Então, assim, isso já foi bom, porque a gente já fica com a referência de trocar figurinha e tal. Então, assim, quando eu entrei, depois sabe aquele alívio do tipo, era a hora. Foi a escolha certa. Eu que tava postergando, sabe? Muitas vezes é a gente que fica travado. Mas foi a hora mesmo. E aí eu tô bem empolgada, já fiz algumas atividades, e aí estudar sempre. E aí voltando, né? Estudar sempre, estar perto de pessoas que te inspiram. E ser humilde, sabe? Pra aprender sempre. Quando você errar, você dizer que errou, eita, poxa, errei realmente, mas vamos melhorar e sempre estar aprendendo. Conhecimento, né? Buscar sempre conhecimento, porque nessa área, por exemplo, de moda mesmo, as tendências estão sempre mudando, né? Aquela história, a moda está sempre mudando, né? Então a gente tem que ficar bem atualizado. É uma área bem competitiva, né, também. Então, tem muita gente boa nessa área, bem complicado. Você tem que ficar sempre estudando. Isso, exatamente. Mas você
encontra o seu público, você vai encontrar o seu espaço, né? Isso, Entender isso. É aquela história, né? Que às vezes você se prende do tipo, mas já tem muita gente fazendo isso, né? Só que quando você vê, você tem a sua experiência, você tem a sua personalidade, né? E então vai ficar um negócio único, né? Porque ninguém vai ser igual a você. Você vai fazer de uma forma diferente, você vai ter uma forma de falar diferente. Então vai acabar que o negócio fica único porque vai ser a sua verdade atrás daquele, vamos dizer, daquele segmento. Uhum. Então é isso, acho que as dicas são essas mesmo. Pessoal que quiser seguir a Lígia, conhecer a marca Lígia Raquel Oficial. Oi? Se alguém tiver mais alguma dúvida, depois pode me mandar ou pode também entrar em contato comigo direto que eu respondo. Sem problema nenhum. Ela A é gente super pode acessível. também, se quiser alguma dica depois, não necessariamente só hoje, pode mandar mensagem pra mim, tá, gente? Que eu respondo tranquilamente. Que eu puder ajudar também, eu fico muito feliz de fazer essa troca. É bom, isso é importante, né? A gente chega numa fase que a gente quer mais compartilhar, né? Tem tanta coisa boa pra gente ensinar para as pessoas. Essas lives têm mostrado muito isso. Eu mudei assim completamente. Tanto é que quando a internet cai, as pessoas que assistem não fazem ideia de como eu fico arrasada. A Lígia sabe, né? Eu fico me sentindo tão impotente, porque assim, a gente se dedica a fazer isso, a trazer histórias inspiradoras, e a gente tá mexendo com tantas histórias, né? Tá mexendo na cabeça de tantas pessoas aí, tentando acrescentar um pouco, que quando não acontece, como foi semana passada, dá uma tristeza, mas ainda bem que hoje deu tudo certo. Foi muito bom conversar contigo, Lídia. Tu é muito inspiradora. Tua história, Carla, obrigada é muito boa. pela oportunidade, viu? Que bom que eu pude agregar de alguma forma, né? Agregou. Pra vocês. Fico muito feliz com o convite, de verdade. Foi muito bom. Foi a minha primeira live, então eu fiquei bem nervosa. Às vezes a gente tem um sonho assim, né? Um sonho de dar uma palestra. Então eu levei como se fosse minha primeira palestra online. E uma coisa que eu tenho visto muito no mercado de trabalho, que é o tema que a gente circula aqui nessas lives, é sobre imagem pessoal. Então, como você se veste, como você vai, por exemplo, trabalhar, seu cabelo está molhado. São pequenos detalhes que você, às vezes, não tem tempo, não dá bola, mas que as pessoas que estão ao teu redor observam. Então, imagem pessoal é uma coisa que tem que começar a ser pensada por todo mundo, seja qual for a área, né? É verdade. É a primeira coisa que olham, né? É como quando você chega no lugar, é como você está apresentado, né? Se apresenta na sua roupa. Exatamente. Infelizmente, né? Não quer dizer a sua, vamos dizer assim, a sua verdade, por exemplo, digamos assim, né? Porque às vezes você está num momento não tão bom, às vezes você coloca uma roupa e lhe taxam de alguma coisa, né? Que você não né? Às vezes não pode julgar por roupa, né? Nesse caso assim, né? A roupa não deveria ser um julgamento e às vezes né? Muitas vezes Mas é muito bom, né? Tá bem vestido, né? Bem apresentado, né? A gente muda, a autoestima da gente fica diferente, né? Às vezes o mood do dia, né? O humor do dia tá meio pra baixo, você coloca uma roupa já colorida e você já fica bem, né? Já se sente bem. Parece que é um gás, né? Uma injeção de ânimo. A roupa, ela tem realmente esse poder. É verdade. Bom, eu vou deixar essa live gravada no YouTube, para quem quiser assistir. A gente já tá entrando aí quase 1 hora de conversa. Menina, passa muito rápido, foi ótimo. Passa muito rápido, né? Muito bom. Mas eu vou deixar... Ficou melhor, eu mudei de lugar, então tá bem maravilhoso. Na próxima eu fiz várias rezas, aprendi várias técnicas de meditação para fazer essa internet funcionar. Mas parabéns, Lígia, obrigada por Carla, parabéns pelo compartilhar. Projeto das lives inspiradoras. Espero que tenha inspirado outras pessoas. Vai. E pessoal que está assistindo, muito obrigada. Feriadão, né? Agora a gente vai se preparar para ouvir Sandy Júnior daqui a pouco, né, Lígia? Exatamente. Obrigada.
Obrigada a todo mundo, foi muito bom. E até amanhã. Amanhã a gente tem uma live com um rapaz dos Estados Unidos, o Gilmar, que deu tudo errado para ele, Lídia. A história até te convido para assistir. Tudo deu errado. Ele passou no concurso e não pôde assumir. Sabe quando as coisas parecem que dão errado, mas na verdade deram muito certo para que ele fosse para os Estados Unidos? E ele vai falar com a gente de lá e contar um pouquinho a história